Esse cara do bem conheceu uma mulher muito simpática, mas o que ele não sabe é que ela possui segredos obscuros e que talvez não seja uma mulher, pois essa é a série de terror Creepshow e eu sou F, o enfeitiçado fatalmente. Então vamos recapitular. Nossa primeira história de terror do dia se chama Uma Jovem Chamada Sue, e vemos que está passando na televisão uma propaganda política de um candidato a senador, querendo se eleger, afirmando que facilitaria a entrada dos imigrantes no país, e sabemos que é apenas uma propaganda política que acontece igual em todos os países. E vemos Burke, que está limpando a entrada do consulado no país, e pela sua cara, ele não está nada animado com mais imigrantes pegando o emprego deles. O candidato está do lado de fora, fazendo um discurso para a imprensa, dizendo que aquele dia mudaria tudo, e ele estaria ajudando os primeiros imigrantes a irem do Canadá para os Estados Unidos, e vários estão animados com essa mudança. E Burke manda todos eles entrarem e diz que eles passariam por uma triagem muito tranquila e depois poderiam arrumar empregos limpando pratos ou privadas, mas ele percebe que tudo estava sendo gravado e finge que não estava ligando para nada, e todos começam a fazer uma fila e só precisavam apresentar o passaporte no computador, e eles seriam bem-vindos ao país, até porque eles já passaram por outros processos de imigração. Mas sabemos que nada é tão fácil, pois tem uma mulher com sua filha na fila e a jovem parece estar muito doente. Burke pede para ela se afastar da filha, mas ela acaba vomitando no chão e saem vários comprimidos, o que poderia ser um tipo de traveco de drogas. Então ele diz que levaria a mãe para outro lugar para responder algumas perguntas, e a filha poderia continuar o processo, até porque dentro da sua bolsa estava cheio de remédios sem receita, e que provavelmente não poderiam entrar no país. O candidato está de olho em tudo, porque qualquer coisa que acontecer de errado, ele precisava gravar e mostrar que estava ali para ajudar os imigrantes, e assim ele ganharia muitos votos. E quando todos passam pela triagem, são levados até uma sala, e aquela jovem ainda estava passando mal, estava sem seus remédios, e começa a olhar para todos com maldade no coração, como se estivesse com fome. E para não fazer besteira, vai até uma máquina de biscoitos, mas quando tenta comprar, seu dinheiro fica preso, então ela acaba desmaiando no balcão. E do outro lado, a mãe está sendo interrogada por estar portando tantos remédios sem receita, e ela tenta explicar que sua filha tem uma condição especial e precisava tomar antes que tudo desse errado, mas Burke não liga para eles e começa a perguntar se na China aquilo era aceito, e ela tenta dizer que era descendente, mas sempre morou no Canadá, e ele não quer ouvir, e ele começa a zoar com ela, falando que ela deveria admitir o que estava fazendo ali e seria rápido a extradição dela. O problema é que o candidato aparece do lado de fora filmando e ele precisa se fazer de bom moço. Um jovem mequetrefe está impaciente porque Burke não volta para fazer a próxima parte, e começa a andar pelo local, e ele escuta alguém passando mal e vê a jovem atrás do balcão olhando com cara de craque, e qualquer pessoa sairia correndo, mas ele é mequetrefe e quando percebe a cabeça dela está flutuando com várias linguiças, então esse jovem vai ficar de saudade. Junto dos repórteres estava o segurança do candidato, que era o negão da careca lustrosa, e ele está escutando um som estranho quando a cabeça misteriosa da jovem vai pra cima dele e ele vira boneco. E se ele não conseguiu parar aquilo, acho que a galera também não vai conseguir. E todos começam a gritar desesperados e Burke não entende o que estava acontecendo. E a mãe tenta explicar que nesse estágio ela seria a única que conseguiria parar sua filha. Mas como estamos falando de um conto de terror, ninguém acredita nela. E ele ainda aprende na mesa e na raiva ela consegue pegar sua arma e eles saem correndo para ela não surtar. Mas ela diz que só queria ser solta, que poderia resolver o problema. Burke e o candidato decidem investigar aquele barulho, e para se defender, ele pega outra arma e James pega um machado. Mas quando chegam no local, todos já tinham virado os bonecos, e estava cheio de melado para todos os lados, e a única pessoa viva era uma jovem atrás do sofá com cara de crack. Eita porra!
Buck percebe que tem algo de errado porque ela só colocou a cabecinha, mas quando ela coloca o pescoço, ele começa a tirar porque aquilo não é normal e a cabeça sai correndo. Então agora eles decidem escutar a mãe e ela diz que precisavam trazer o corpo para que ela fique tudo bem. Então eles começam a arrastar, mas percebem que o bicho sentiu dor quando mexeram no corpo, então decidem finalizar ali mesmo. A cabeça vai até onde a mãe estava e começa a pedir socorro e cai no chão. E como ela não queria ver sua filha sofrer, usa um pedaço de vidro para dar seu corpo. E a cabeça simplesmente se junta ao corpo como se não fosse nada. E arranca a própria mão para se soltar das algemas e agora ela conseguiu atravessar a fronteira como se nada tivesse acontecido. Fudeu de vez! E se você chegou até aqui e não entendeu nada, relaxa, porque a dica do momento é: se alguém aparecer com cara de crack, corre, porque é cilada. Então deixa sua curtida e se inscreve se for novo. Agora vamos para a segunda parte. Nossa segunda história do dia se chama Canto Estranho e começa em um dia normal, onde um cara normal está em uma livraria normal comprando livros normais. E ele percebe que uma moça bonita estava tentando abrir a porta, mas estava carregando vários livros e um café. Então, para ser gentil, ele decide ajudar. Ele percebe que conseguiria algo a mais e decide ir atrás dela, e pergunta se ela não gostaria de ajuda, já que estava com muito peso. E como era uma cidade tranquila e estava de dia, ela diz que não teria problemas, e morava bem perto. E como estava nervoso, ele diz que não sabia flertar porque foi casado há 7 anos, e a chama de Sarah. Ela fica assustada, mas ele diz que estava no copo dela, e os dois continuam conversando, e aquilo parece uma história romântica, onde os dois se encontram pela primeira vez e estava dando tudo certo. Darren diz que era médico e era ginecologista, e a leva até em casa e tudo estava indo muito bem, mas na hora de entrar, ela pergunta se ele não queria beber um pouco de vinho, como forma de agradecimento. E galera, com todo respeito, por mais que eu curta um vinho e curta a brincadeira do senta-senta, acho que está fácil demais. A chance de entrar e ter 3 canelas finas esperando é muito grande. Darren está indo embora quando escuta um canto muito bonito e se sente hipnotizado, e diz que beber seria uma boa. Já avisei que vai dar merda isso. Entrando na casa, estava cheio de esculturas gregas e mitológicas, mostrando que ela gostava muito de histórias antigas e era uma grande colecionadora. E eles começam a beber, mas ela acaba derramando um pouco de vinho na calça dele, então ele vai no banheiro. O problema é que chegando, ele começa a perceber algumas coisas estranhas e encontra um outro cara falecido no boxe. E ao invés de sair escondido, ele começa a falar o que estava acontecendo. E quando ele volta para a sala, Sarah aparece com sua amiga Vanessa, e quando eu olhei para as duas, percebi o golpe maior ainda, porque se uma gostosa é difícil, agora imagine duas. E quando ele tenta correr, mas começa a cantar e ele desmaia. Ele acorda e percebe que ainda estava na casa, e Vanessa diz que ele foi escolhido e elas precisavam de ajuda, e ela conta que era uma sereia, mas não queria mais aquela maldição de viver centenas de anos, então precisava que ele fizesse uma cirurgia para passar seus poderes para Sarah. E ele tenta dizer não, mas acorda apontando uma faca para o próprio olho, e ele está assustado, mas ela diz que se ele colaborar, ele poderia sair vivo, e seria uma cirurgia muito tranquila e só precisava operar a garganta dela e colocar na Sarah. Mas ele diz que não tinha as ferramentas e que era ginecologista. Mas ele decide fazer porque não tinha outra escolha. Elas preparam o ambiente e ele pensa em fazer alguma coisa, mas ele sempre foi muito lerdo e não tomava atitude em nada. Por isso sua esposa o largou, e Vanessa se transforma, mostrando que não seria uma boa ideia ele fazer graça. E a cirurgia começa. Tudo está indo bem e ele precisa fazer em etapas, porque se as duas estiverem dormindo, ele poderia fugir. E no final tudo dá certo, e agora Sarah tem sua voz e seus poderes, e ela poderia viver feliz. Mas o que ele não sabia, que Darren seria seu primeiro lanche para que ela pudesse se manter imortal. E ele viraria almoço, mas Vanessa dá 37 facadas de leve nela com uma adaga especial, e diz que não deixaria ele morrer porque ele ajudou a realizar o sonho de anos, e ela vira pó.
e ela ainda percebe que ele é gatinho e tinha potencial. O problema é que quem tem potencial não tem nada, mas como tudo terminou bem, eles decidem sair para se conhecer. E aqui aprendemos outra lição. Às vezes é melhor 3 canelas finas no escuro do que uma sereia na sala, porque você vai ser comido de qualquer forma, na paulada ou no almoço. Então deixa o like e se inscreve se for novo, porque hoje estou nervoso. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.